Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Era pra ter trago esse vídeo aqui na segunda-feira, só que passou várias coisas, né? E hoje já é sábado e hoje que eu tô conseguindo gravar ele certinho pra vocês, tá bom? Mas o que eu aprendi com Java em 7 dias, né? Primeiramente a gente aprende aqui, eu vou ser bem rápido, tá? Pra gente postar esse vídeo aqui ser bem rápido e ser bem dinâmico, que eu já quero postar o dessa semana, o que eu aprendi nessa semana seguinte, né? De segunda-feira até o dia de hoje. Aí hoje eu vou gravar pra mim editar amanhã e postar na próxima segunda também. Então o que a gente aprendeu? Primeira coisa, baixar o Visual Studio Code, né? Então você escolhe aqui qual é o seu sistema operacional e você instala para a sua máquina, né? Além do Visual Studio Code, você também precisa baixar o JDK, né? Então você baixa aqui o JDK conforme a sua máquina também. No caso, eu botei o Windows 64 bits aqui para minha máquina. E basicamente eu precisei dessas duas coisas, né? Aqui o Visual Studio Code tem vários tutoriais na internet aí de como instalar esses dois, né? Bem simples, praticamente quase tudo Next, mas é bom ver um tutorial aí na internet para vocês se familiarizar também, tá? Aqui no Visual Studio Code eu botei uma extensão, né, para que ficar mais bonitinho, né? Então pode vir aqui em extensão, né, e procurar aqui as extensões. Tem várias extensões legais. Eu já botei algumas aqui para minha máquina, né? Então vocês já podem ver aqui, ó, o Java, botei o ChatGPT, o Docker, o DeepSeek, o Live Server, o material e icons, né? Então o pacote do Java aqui também, né? Então tem várias coisas que eu já instalei. Vídeo para outro momento, na verdade, né? E aí a gente, mais para frente, se vocês quiserem, eu trago as extensões que eu mais estou utilizando aqui no meu VS Code. Beleza? Então, aqui foi o nosso primeiro programa. Também, outra coisa, né? Se você não sabe mexer no Visual Studio Code, tem várias coisas aí, vários tutoriais na internet que mostram como que vocês mexem com mais facilidade aqui no Visual Studio, né? Como que faz para instalar as extensões, né? Que eu já mostrei aqui onde que é. Você procura as extensões, né? Procura aqui a extensão que você quer e aí você instala e tal, enfim. A primeira coisa que a gente aprende aqui é criar nosso primeiro projeto, né? Então, primeiramente, né, eu criei uma pasta aqui, né, Java em 7 dias. E aí dentro dessa pasta eu abri o VS Code. Então abri aqui, ó, Java 7 dias, tô dentro daquela pasta. E dentro daquela pasta a gente aprende a criar pacotes, né? Meu primeiro pacote que eu criei aqui foi o SRV. Dentro do SRV eu criei meu primeiro projeto, né? Meu primeiro projeto, meu primeiro programa Java, né? Meu primeiro programa Java, ele está dentro do package, então dentro desse package aqui, ó, que é o SRV, então já declarei aqui. A gente aprende a declarar nosso método de entrada, né? Aqui no caso nosso método de entrada é o public static void main string args. Eu não sei muito bem o que quer dizer isso, mas eu sei que é nosso método de entrada da aplicação, né? Aqui é o nome da minha classe e aqui é como que eu faço para imprimir mensagens na tela, né? Então aqui eu estou imprimindo a mensagem de Olá Mundo. Se eu rodar aqui, eu já rodei aqui embaixo, né? Ele imprime aqui, ó, Olá Mundo. Então o nosso primeiro projeto que a gente aprendeu em 7 dias foi imprimir Olá Mundo, né? Acho que no segundo ou terceiro dia, porque eu estou estudando só uma horinha por dia, né? Então, é claro que eu poderia avançar, ter feito tudo isso aqui em meia hora, né? Mas eu estou fazendo assim por etapas, não pulando. É claro que eu fiz muito mais exercícios por fora, estou um pouco mais à frente, mas eu decidi trazer apenas esses 3 pontos aqui, que eu acho que são muito importantes, além de ter revisado toda a lógica de programação, enfim, né? Ter aprendido primeiro lógica ao invés de ir direto para cá, então fui revisando a lógica de programação para chegar aqui e não bater muita cara, né? Então, o próximo programa que eu criei aqui foi os tipos de variáveis, né? E é claro, né? A gente sempre bota o tipo do arquivo, né? Aqui um arquivo, meu primeiro programa, .java. Então, quer dizer que o nome desse meu arquivo aqui, a extensão dele é .java, né? Aqui o segundo eu declarei os tipos de variáveis que a gente tem, né? A mesma estrutura de antes, né? O nome do package, que eu faço parte desse pack aqui de dados. O nome da minha classe é o mesmo nome do meu arquivo, né? Tipo de variáveis igualzinho, não muda nada. E tem que ser assim, porque é padrão. Declarei o método de entrada. E logo em seguida já estou imprimindo uma mensagem aqui, né? Quais os tipos de variáveis que existem, né? Então, int, double, float, char, byte, boolean, long, short, né?
Então aqui, primeiro a gente declara, pelo padrão, né? Primeiro a gente declara o tipo da variável, depois a gente diz o nome da variável e por fim a gente atribui um valor a essa variável, né? Então eu estou guardando um valor de memória, que esse, no caso esse valor aqui é 12 dentro da variável idade, né? E aqui eu estou guardando esse valor dentro da variável idade, o valor de memória dentro da variável, né? E aqui eu estou fazendo para todos, né? Cada um tem suas características, né? Int e long, se eu não me engano, só muda a quantidade de bits, né? Se eu não me engano, aqui é 32, aqui é 64. Deve ser uma coisa assim, mas a única coisa que muda entre o int e o long, salvo engano, é só a quantidade de bits. Pro bytes também, né? Pro byte também é a única coisa que muda a princípio, é só a quantidade de bits. Pro double e pro float, valores com ponto flutuante, né? Só que por float, sempre quando for float, ele é especificado como F aqui no final. Para o char, é apenas para declaração de letras. E por shorts, agora bateu uma dúvida. Não vou lembrar ao certo qual é a diferença entre cada tipo de variável, mas eu sei que esses aqui são os tipos. E você pode também declarar uma variável sem nada, né? E depois atribuir o valor para ela, né? Então eu declarei primeiro aquela limpa, apenas declarei a variável e depois atribuí um valor para ela, né? Se eu imprimir aqui, ele vai imprimir o valor de 50, né? E aí tem outro tipo também que é o valor, que é o tipo de variável, mas não é considerado uma variável, é considerado uma classe, que é a string, para guardar textos, né? Então já senta o dedo no like aí, galera. Simbora farmar a aura, tá ligado? Não, brincadeiras à parte, né? Não gosto desse negócio não, até aqui pra quebrar o gelo. Mas deixa o seu like aí, galera. Se inscreve no canal. Vou tentar trazer vídeos aí toda semana da nossa evolução em Java aqui, né? Programando 100% home office, né? Só que não, né? Tô aproveitando essas férias aí pra aprender uma nova linguagem. Atualmente a gente trabalha aí com Delphi, mas é isso. Por enquanto é isso. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e tamo junto. Vamos pra cima. Então, aqui, acho que no terceiro ou quarto dia eu fiquei aprofundando bastante sobre essa declaração, né? E ali não foquei muito também, tipo, foi estudo rápido, né? Estudo pra não ficar conforme vai passando o tempo, né? Tipo, conforme for passando o tempo, vai sobrando um tempinho ali pra gente, a gente vai estudando, vai revisando o conteúdo, né? E mais pra frente ali, a gente foi pros operadores, né? Os tipos de operadores. Então a gente tem os operadores aritméticos, os operadores de atribuição, os operadores relacionais, os operadores lógicos, né? Eu vi alguns vídeos na internet que os caras te ensinam basicamente esses dois aqui, ó. Os operadores relacionais, né? E os lógicos, um ou outro canal eu vi falando sobre os operadores lógicos, os operadores relacionais, né? E aqui eu vi bastante gente falando, e os operadores aritméticos, né? Que não tem pra onde correr, né? Fiz aqui esse teste aqui, primeiro declarei esses dois tipos de variáveis aqui, né? Essas duas variáveis aqui, int e com valores diferentes, né? E nomes diferentes também. E aí eu tô fazendo as operações básicas, né? Soma, divisão, multiplicação, né? Divisão, multiplicação, subtração e adição. Aí aqui tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, eu tô dizendo que esses valores aqui são de tipos de variáveis de inteiros, né? Só que quando eu faço a divisão para elas sem ter isso aqui, que eu já vou explicar o que é, o resultado vai ser zero, porque quando eu pego 10 dividido para 20, por ser números inteiros, eu não vou conseguir quebrar esses valores, né? Então, aqui teria que ser double. Então, essa variável aqui dividir teria que ser double, né? E aqui eu teria que fazer um cast para dizer que o resultado entre essa divisão aqui, ela também é um double, né? Então, ela não seria um inteiro. E aí sim, se eu executar isso aqui, esse valor que vai dar 0.5, né, que era o valor que iria dar essa divisão se não fosse inteiros, né? Se eu tivesse feito literalmente assim, se eu tivesse feito literalmente assim, que eu estou segurando o microfone com a mão e com a outra, né? Ó, tá, o que tem de errado aqui? Double, tá. Vou botar divisão 2, div 2. E eu imprimisse esse valor aqui, o resultado seria zero.
desse cara aqui? Seria 0, por quê? Eu estou dizendo que o resultado desse cara aqui é um inteiro. Então ele não vai dar o meu valor exato, né? E aqui a gente tem outro conhecimento que a gente aprende, que é fazer o cast, né? Que é forçar o resultado desse cara aqui a dar o valor double que a gente precisa, né? Que é 0.5. Beleza. Aí aqui eu estou imprimindo, né? Cada um ali, né? Só não estou imprimindo esse aqui de inteiro, mas enfim. Os operadores aritméticos, né? De atribuição, perdão. Os operadores de atribuição, eu quero dizer aqui, ó. Int atributo 1, né? Atributo número 1. É que eu estou pegando o número 1, que é essa variável aqui, que é 10, o valor dela é 10, e eu estou somando ela mais 10. Então eu estou fazendo uma atribuição de mais 10. Beleza? Então o atributo de número aqui, na verdade, a variável número 1, ela vai se tornar 20, né? E aí esse 20 vai aqui para o atributo número 1. Entendeu, né? Aí aqui, ele não é mais 10, agora ele é 20, né? Porque a gente atribui o 10 aqui. E a gente está subtraindo 10, nesse caso aqui. Então eu estou armazenando 10 aqui dentro. Então eu estou voltando lá para o início. E aí o número 1 voltou a ser 10. Então a gente agora está multiplicando por 10. Então vai para 100, né? E aí vai ser atribuída aqui dentro dessa variável, que é atributo número 03. E aqui no 04... o meu número 1 não é mais 10, né? E não é 20. E agora ele é valor de 100. Né? Quando a gente divide 100 por 10, o resultado vai ser 10. Se ele voltou a ser 1. É uma brincadeira aí que eu fiz aí que eu achei bem legal. E aqui eu estou imprimindo cada um, né? Então, o primeiro vai ser 10. Não, o primeiro vai ser 20, aí volta a ser 10, aí vai para 100 e volta a ser 10. Né? Depois eu vou executar aqui pra gente ver. E os relacionais é o bem simples, né? Estou declarando aqui duas variáveis inteiras e eu estou usando o boolean, né? Porque é de relação, né? Então eu estou dizendo o quê? Que o número 3 aqui, ele é maior do que o número 4? Não, é falso essa informação. Então é falso. Vai retornar um valor falso aqui, né? Menor. O número 3 é menor do que o número 4? True. Essa informação é verdadeira, né? Então, quando eu for imprimir lá, essa informação aqui vai ser true. Maior ou igual. O número 3, ele é maior ou igual a 4? Não, é falso, né? Menor ou igual. O número 3 é menor ou igual a 4? Sim, ele é menor ou igual a 4. E o número 3, ele é igual ao número 4? Não, ele não é igual a 4. E o número é diferente, o número 3 é diferente do número 4? Sim, ele é diferente, então é true. Aqui é false, aqui é true, aqui é false, aqui é false. Não, aqui é true e aqui é false, né? Quando a gente imprimir ali, a gente vai ver certinho. E os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos é o e ou, né? E também tem mais um que é o de negação, né? Que é esse carinha aqui, eu tô negando aqui. Aqui eu fiz uma confusãozinha, né? Então, aqui a gente tá brincando com os relacionais, né? Com os relacionais e os lógicos, né? Então, o resultado 1, eu tô dizendo aqui, ó. O número 5, que é 10, ele é maior do que o número 6? É maior? Não, é falso. E o número 5, ele é diferente do número 6? Isso aqui é true. Só que o que eu tô dizendo aqui? É o i. Então, se isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro, então o resultado número 1 vai ser verdadeiro. É isso que eu estou dizendo, né? Essa condição do resultado número 1 só vai ser verdadeira se essas duas condições aqui, essa primeira e essa segunda, forem verdadeiras. Então, se as duas forem verdadeiras, o resultado aqui vai ser true. Aqui eu já estou dizendo diferente. Se isso aqui, número 5, é maior do que o número 5? Não, não é maior que o número 5. O número 5 não é maior do que o número 6, na verdade. Ou o número 5 for diferente do número 6. Aqui eu estou dizendo assim, ou essa condição for verdadeira, ou essa condição for verdadeira, esse resultado vai ser verdadeiro, né? Então, se essa ou essa for verdadeira, então isso aqui vai me atender. Aqui eu já estou fazendo outra condição, né? O número 5, ele é maior do que o número 6? Não, ele é falso. Mas aqui eu estou atribuindo o não. Se ele não for falso, ele vira verdadeiro, né? Se ele for falso, na verdade, o operador lógico, ele inverte, na verdade, né? Se aqui for false, ele vira true, e se for true, ele vira false, né? Então, eu tô not, o de negação, né? Então, isso aqui é false, ele vai virar true, e aqui ele é true.
Então, essas duas condições se atendem, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui, o número 5 é maior do que o número 6, a mesma condição aqui de sempre, né? Ele vira true, ou esse aqui ele vira true, né? Ou um ou outro, né? Então eu estou usando esses 3 exemplos de caso aqui dentro dos operadores lógicos. É mais fácil quando a gente executa, fica mais visualmente na cabeça da gente, né? Eu vou executar aqui pra gente ver, ó, né? Então lá soma 10 menos 10, né? Então a gente sobe aqui, ó, 10, aí 10 vira menos 10, multiplicação vai dar 100, né, que é número 1 vezes número 2, vai dar 100, e a divisão aqui que a gente está imprimindo, que é esse cara aqui, a gente está imprimindo esse div aqui, né, que ele é 0.5, ele está aqui certinho, como a gente previu. Nos de atribuição, né, então é basicamente isso, eu não vou ficar me estendendo muito, né, até que é para ser mais rápido nesse vídeo. Outra coisa que a gente aprendeu também foi atribuir os breakpoints aqui e em tempo real, né? Então se eu posso vir aqui com a bolinha aqui, né? Ou se eu colocar o mouse aqui e apertar F5, eu executo, né? Mas se eu vir aqui, ó, opa, parei. Se eu vir aqui, ó, e colocar um F9, isso. Se eu colocar um F9 aqui, eu coloquei um breakpoint, né? Se eu apertar F5 aqui agora, ó, ele já abriu aqui para executar em tempo real, né? Aí se eu vou apertar F10, então ele já está fazendo em tempo real para me ver tudo que está acontecendo, né? Então o número 1 ele é igual a 10, ele está me dizendo essa informação aqui do lado. E aí eu vou apertando F10, né? Até onde eu quiser. E aí ele vai fazendo em tempo real aqui os cálculos e não me imprime igual aqui ele faz aqui, né? Ele faz um por um até o final do código, né? Ó, e aí ele vai imprimindo ali e vai imprimindo aqui também, né? Em tempo real, um por um. False. É claro, aqui embaixo ele vai apenas imprimir quando eu tiver o system out print ln, né? Então eu estou imprimindo a informação e passando para a linha de baixo, né? Outra coisa que a gente aprende, que eu aprendi também, foi a diferença entre print e print ln, né? Print ln, eu estou imprimindo essa informação aqui e botando meu cursor na linha de baixo. Então ele vai imprimir essa informação aqui na linha de baixo. Se eu botasse só print, ele ia imprimir essa informação aqui, o cursor ia ficar aqui do ladinho, né? E ele ia imprimir essa informação aqui, do lado dessa, né? Então essa diferença aí foi bem importante também. Mas uma coisa mais legal que eu achei foi a questão do debug aqui, né? Fazer o debug em tempo real, que é uma coisa que ajuda pra caramba, principalmente quando a gente tá vendo rotinas de programadores já antigos, que a gente tem que entender aquela rotina, debugar código é fundamental, né? Então já fica uma dica aí de como fazer o debug de códigos e é bem simples no Visual Studio Code, tá? No Delphi também é muito simples também, tá bom? Então é isso, galerinha, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo do que eu aprendi nesses últimos 7 dias, né? Os meus 3 projetinhos aqui. Eu tenho outra pasta que eu vou já gravar também o que a gente conseguiu aprender nos outros 7 dias, já fazendo 14 dias, né, de estudos. E é isso, galerinha. Sem pressa, sem apavoro, vamos indo no nosso tempo, até porque a gente tem outras prioridades na frente. Isso da programação Delphi para mim no momento está sendo prioridade e Java está sendo como uma parte, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu, falou. E deixa seu comentário, seu like. Tamo junto. Fui!